Saudações a todos os profissionais de educação do Estado do Mato Grosso. Aqui é o Ricardo Sávio, professor da Educação Básica desde 2007. Atualmente, atuo na SEDUC aqui no Núcleo de Avaliação da Educação Básica. Olá a todos os profissionais da Educação Básica, eu sou o professor Isael Teixeira Silva, também professor de Matemática e integro a equipe do Núcleo de Avaliação da Educação Básica aqui da Secretaria de Estado de Educação. O objetivo da gravação desse vídeo, que é bem sintético, é justamente trazer algumas orientações referentes ao caderno pedagógico de matemática e trazer alguns elementos importantes para você, professor, poder estar atuando em sala de aula com os estudantes e entendendo um pouco mais de como está estruturada o sistema de avaliação da educação básica. E neste momento o professor Ricardo vai estar apresentando para vocês uma trilha do que nós iremos falar com vocês, conversar com vocês aqui hoje. Como foi encaminhado aí pelo professor Misael, então o primeiro tópico da nossa trilha é discutir justamente esse desenvolvimento da educação básica. Depois discutiremos o alinhamento da matriz de referência com a Base Nacional Comum Curricular. Depois discutiremos os percentuais de proficiência dos estudantes acerca dos tópicos de matemática. E por fim discutiremos alguns itens que compõem o caderno de matemática. Na sequência, o professor Misael ele abordará com vocês o primeiro tópico da nossa trilha. Ok, Ricardo. Só ressaltando que, como vocês já assistiram os vídeos anteriores da professora Maria Toló, em que ela faz um balanço geral a respeito das principais mudanças, né, para o SAEB 2019, e o vídeo da professora Kelly no caderno do segundo ano, algumas questões já foram discutidas, né, e já foram trazidos alguns conceitos. Então, como o nosso foco mesmo é o caderno pedagógico da matemática, a gente vai trazer de forma bem sintética mesmo esse vídeo. Então, por exemplo, quando a gente fala do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, a gente vai estar mais focando no que ele traz de informações para compor o IDEB. E nesse momento a gente faz uma ressalva justamente referente a como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é calculado. Ele é calculado através da multiplicação entre o fluxo escolar, né, e a média de desempenho dos estudantes. Contribuindo aí com a fala do professor Misael, o IDEB leva em consideração o fluxo e aprendizado dos estudantes. Então, fluxo vezes aprendizado. Destacamos que o nosso estado ele avançou muito no que diz respeito a fluxo dos estudantes. Mas que na realidade, né, professor Misael, nós precisamos, e aí um grande desafio do nosso estado é justamente avançar no que diz respeito à proficiência dos nossos estudantes. Isso é verdade, porque o sistema, né, o SAEB, ele fornece resultados para compor o IDEB, e toda essa miscelânea de informações serve para a gente fazer uma análise de como está a realidade das unidades escolares em cada município, e a partir daí, conhecendo essa realidade, tendo esse diagnóstico, poder pensar, né, Ricardo, em políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação, não só no nosso estado, mas a nível nacional. Então, o IDEB, justamente por ser composto do fluxo vezes a média do desempenho dos estudantes, e como o Ricardo já falou, nós temos a questão de que o estado realmente tem avançado com relação ao fluxo, porém, com relação à média do desempenho dos estudantes, a gente tem que melhorar, né? É interessante a gente pensar justamente numa balança, né, Ricardo? Que não adianta demais, né, pensar em fluxo, avançar em fluxo, sendo que a média de desempenho dos estudantes não acompanha, né, esse crescimento. Tem que ter um equilíbrio aí entre esses elementos que compõem o IDEB. Houve muito questionamento acerca da matriz de referência e o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular. Então, destacamos aqui que o INEP ele já vem fazendo um estudo inicial, o INEP, né, junto com a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, o DAEB, ele já vem fazendo um alinhamento
da matriz de referência do SAEB com as habilidades que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular. Mas o fato é que para a edição de 2019 serão utilizadas as mesmas matrizes de referência da versão anterior do SAEB. Na sequência agora, nós discutiremos um pouco de como é que está organizado a matriz de referência de matemática. Então, lá na matriz de referência nós teremos tópicos, né? Neste caso, eles definem 4 tópicos: espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, álgebra e funções e tratamento da informação. O bacana aqui é justamente tomar cuidado um pouco com essa questão das nomenclaturas, né? Porque na matriz de referência nós temos tópicos e no DRC-MT nós temos unidades temáticas. Aqui são 4 tópicos e lá são 5 unidades temáticas. Para cada tópico desse eu vou ter um conjunto de descritores. Espaço e forma, para o 5º ano eu vou ter 5 descritores. Grandezas e medidas também vou ter um conjunto de descritores. Na sequência nós discutiremos a questão dos percentuais de proficiência dos estudantes. Então aqui nós temos, na realidade, uma tabela cuja fonte é o que do REID, né, professor? Exatamente, Ricardo. E a gente pode observar aí que nós temos um ponto de atenção que é justamente o tópico referente a grandezas e medidas, onde é apresentado para a gente um percentual de acerto de itens de 29%. E por quê? Né? A gente vê aqui a importância dos resultados, né? Da análise desses resultados. Por exemplo, esse percentual de 29% ele é trazido de uma aplicação anterior dessa avaliação, né, Ricardo? Então, a partir daí a gente já tem como pensar num diagnóstico, numa intervenção. Então, o que eu preciso melhorar na minha prática ou trabalhar com esse estudante de modo que venha a ampliar aí esse percentual de acerto neste item grandezas e medidas. E o tópico grandezas e medidas, ele justamente avalia que tipo de habilidade. São as habilidades relacionadas à resolução de problemas, que envolvem cálculos de perímetro, de áreas, de figuras planas, noções de volume e usos de relações entre diferentes unidades de medida. Então, são trazidas essas informações deste tópico de grandezas e medidas. Então, conhecendo esses temas que fazem parte desse tópico, eu posso pensar aí na intervenção junto aos estudantes. O bacana é que o professor Misael ele já apresentou aí um enfoque desse tópico grandezas e medidas, né? E o legal é que o enfoque, por exemplo, de espaço e forma, números de operações, tratamento da informação, o enfoque está lá no caderno de matemática, tá bom? Então, na sequência, aí, como o professor Misael levantou esse ponto de atenção com relação às grandezas e medidas, nós discutiremos aqui um item justamente do tópico grandezas e medidas. Então, no caderno pedagógico, nós temos lá um conjunto de itens, né? Para cada item eu tenho a descrição dos tópicos, dos eixos, né, grandezas e medidas. Qual é o objetivo de aprendizagem que está associado a esse item? Lembrando que esses objetivos de aprendizagem é o que está inserido no SIC-EDUCA, né? Mas só lembrando que para o ano que vem serão inseridas as habilidades e competências que estão previstas no DRC. Então, por isso que optamos ainda por objetivo de aprendizagem, tendo em vista que vocês ainda estão trabalhando com eles. E também eu tenho a indicação ali de qual é o descritor que será avaliado nesse item. Professor Misael, mas será que o item ele pode avaliar mais de um descritor? Opa, Ricardo, é interessante o Ricardo tocar nesse assunto, porque como a gente vai trabalhar com itens na avaliação aí do SAEB, a gente tem que saber diferenciar um item de uma questão. No caso, os itens que são construídos para o SAEB, eles avaliam somente um único descritor, enquanto que uma questão eu posso
associar aí ao desenvolvimento de outros descritores e outras habilidades. Mas para o SAEB é justamente um único descritor que é avaliado por item. O bacana, né, o que o professor Misael está dizendo é o seguinte, que há toda uma engenharia para a construção desses itens, né? E que também há toda uma engenharia para se compilar esse resultado, a proficiência dos estudantes. Só lembrando que a proficiência dos estudantes ela é calculada através da teoria de resposta ao item, né? Mas que não abordaremos aqui aspectos referentes à TRI. Mas, professor Misael, a pergunta é, será que existe alguma regularidade, né, para se produzir, para se confeccionar esses itens? Bacana, existe. E, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo apenas esse exemplo desse item 11, mas já sabemos que podemos generalizar isso para os demais itens, porque existe uma metodologia para a construção desses itens, então a metodologia é única. Então, os itens vão apresentar a mesma estrutura. No caso, nós temos um enunciado, né, desses itens. E o que o enunciado traz para a gente, Ricardinho? Então, bacana. O enunciado é justamente um estímulo para que o estudante mobilize seus recursos cognitivos a fim de solucionar o problema. Professor Misael, depois do enunciado, será que eu tenho um outro elemento estruturante? Sim, sim. Por exemplo, olhando para o item 11, nós temos lá o enunciado e temos também uma figura, que é o que na estrutura de construção do item a gente chama de suporte. Então o suporte pode ser uma tabela, um infográfico, uma figura, que justamente vem para complementar o que já foi dito no enunciado, né? E trazer informações, caso necessite, informações adicionais para que o estudante venha resolver o item da avaliação. Bacana. Então eu tenho o enunciado, depois do enunciado eu tenho o suporte. Na sequência nós temos o comando. Então, nessa estrutura do item, além do enunciado e do suporte, nós temos o comando. E o comando indica justamente a tarefa que o estudante precisa desenvolver. Ou seja, a partir do comando, ele vai ter que mobilizar uma determinada habilidade para resolver o item. Então, só contribuindo aí com o professor Misael, então, na realidade, o comando aqui está linkado justamente ao descritor, né? A área da figura desenhada média. Olha o descritor, resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Exatamente. Então, para vocês verem como está muito bem alinhado, né, Ricardo? A tarefa que o estudante vai executar, ela é clara e está totalmente relacionada ao descritor em questão aí, que no caso é o D13, né? Outro fator importante acerca do comando é que o comando ele pode terminar com uma interrogação ou de forma que o estudante complemente. Por exemplo, a área da figura desenhada mede 23, 24, 25, 29. Então, para o comando eu tenho duas opções, ou termina com uma interrogação ou de tal forma que o estudante complete o que foi indicado aí no comando. E dentro dessa estrutura do item, também nós temos as alternativas, que também são de suma importância no item, né, Ricardo? Isso, bacana. Então, na realidade, para o ensino fundamental, professor Misael, nós temos 4 alternativas. Se for para o ensino médio, nós já teremos 5 alternativas. Então, aumenta aí, na realidade, uma alternativa. Perfeito. E lembrando que, dentre essas alternativas, nós temos um gabarito, ou seja, somente uma resposta que é a correta. Exato. E as demais são os distratores, que também são de suma importância dentro dessa estrutura do item, né, Ricardo? Exatamente, porque os distratores, eles indicam o que, professor Misael? Os distratores têm que ter um cuidado, porque dentro dessa metodologia de construção do item, os distratores também têm a sua relevância. Por quê? Porque os distratores apontam possíveis caminhos que o estudante utilizou para desenvolver aí, para chegar à resposta do item. Então, esses distratores não podem destoar demais do gabarito, né? Tem que ser plausíveis, né? Esses distratores não podem destoar. E tem que apresentar aí esses possíveis
caminhos que o estudante percorreu para resolver o item. E por fim, para cada item eu tenho um comentário pedagógico acerca do item. Então lá no comentário pedagógico eu tenho algumas sugestões de como o professor pode trabalhar com aquele descritor. E é lógico, são algumas possibilidades do professor, né? E depois eu tenho aí o gabarito para aquele item. Pessoal, foi bom estar com vocês aqui, discutindo questões pertinentes a essa avaliação externa, a essa avaliação na escala. Espero que esse nosso vídeo possa contribuir aí para as ações pedagógicas no fazer docente de vocês. Pensamos sempre numa avaliação na perspectiva de ser farol para o passado e bússola para o futuro. Um abraço e até mais. Também agradeço pela atenção de vocês e ressalto, parabenizo o trabalho que todos os profissionais aí da educação básica vêm desempenhando nas unidades escolares. Sabemos que os desafios são imensos e que vocês, cada dia, com muito esforço, com muito empenho, vêm aí enfrentando todos esses desafios na busca por uma educação de qualidade para o nosso estado. Fique com Deus e até uma próxima. Obrigado.